Olá Regina, obrigado por ter aceito este desafio do Valor Local para falarmos um bocadinho daquilo que vai ser o seu percurso também nestas eleições autárquicas. E como não podemos falar do futuro sem falarmos do passado, a Regina esteve envolvida numa série de iniciativas, foi líder da JCP aqui em Vila Franca de Xira, esteve na origem também da Xira Jovem, falou nisso agora na sua apresentação, percebi que isso traz-lhe boas recordações. Olá, eu queria começar de uma outra forma, porque queria muito agradecer ao Valor Local a entrevista que me está a fazer, independentemente de outros órgãos já terem feito referências a outras iniciativas da CDU com a minha presença. Esta é a minha primeira entrevista e, portanto, eu não podia deixar de agradecer e de valorizar o pedido de reunião, o pedido de entrevista e assinalar como também positivo. É verdade que foi este o concelho onde cresci, onde fiz toda a minha vida, onde muito cedo intervi publicamente, quer na Associação de Estudantes, quer depois mais tarde militando na JCP, e portanto estive na base do primeiro Conselho Municipal de Juventude do nosso país, que se chamava Grupo Dinamizador da Juventude e que já na altura era um órgão que era muito mais interativo, muito mais democrático, se quisermos, que hoje os próprios conselhos municipais que estão consagrados na lei, e que esse Grupo Dinamizador da Juventude organizou aquilo que foi o primeiro festival de jovens do nosso país, feito com e para os jovens. Hoje assistimos a muitos festivais, todos eles diferentes. O primeiro que efetivamente aconteceu foi aqui no nosso concelho. Na altura procurávamos assinalar o 24 e o 28 de março, o Dia do Estudante e o Dia da Juventude, e naturalmente que estas são excelentes lembranças, esta capacidade que tínhamos de poder intervir, de podíamos ser nós próprios a fazer, onde a Câmara aquilo que fazia era apoiar a dinâmica dos jovens. Naturalmente que isso também é um passado um pouco distante, porque quase 20 anos depois o Xira Jovem acabou, as iniciativas para a juventude resumem-se a muito menos do que era o Xira Jovem. A Regina esteve fora do Conselho durante quase 20 anos, segundo aquilo que se diz, e era isso que eu lhe perguntaria também, como é que vê, regressada agora à Vila Franca de Xira, tudo o que fez no passado e que agora não encontra? Bem, se calhar começava por dizer que nem nunca estive fora, portanto o que me aconteceu foi fruto da vida, e o fruto da vida pessoal, mas fruto da vida profissional. Estive fora do Conselho durante os últimos 12 anos, sensivelmente 12 anos e meio, e portanto foi apenas o tempo em que não vivi no Conselho, mas eu acho que também é importante que se diga que nunca perdi qualquer tipo de contacto. E, portanto, mantive Tem sempre familiares também no Conselho, não é? Familiares, os amigos toda uma vida, os nossos hábitos, as nossas vivências, a nossa cultura. Podemos dizer que arranjou emprego fora? Trabalhei fora. Exato. Trabalhei fora, tive um momento menos bom da vida, que muita gente passa, e na altura achei que ir viver num outro local que não fosse aquele onde vivia iria-me fazer bem. Portanto, foi uma opção sua abandonar, entre aspas, assim, o Conselho de Vila Franca? Foi uma opção minha ir viver para mais próximo do meu trabalho, e isso permitia-me naturalmente ter uma outra qualidade de vida, ter mais tempo para estar com os meus filhos, mas o mais importante era voltar a estar bem. Estando fora de Vila Franca e vindo cá com muita frequência, calculo eu, como é que foi acompanhando estes anos em que o Partido Socialista esteve no poder? Eu fui acompanhando o Partido Socialista aqui no poder através das minhas visitas constantes ao Conselho, mas também eu, como é público, tenho e estou a desempenhar um cargo público como vereadora há 12 anos no Barreiro. Também dizer que, se não tivesse tido esta experiência, também aceitar este grande desafio que a CDU me colocou poderia tornar-se menos fácil. E, portanto, acompanho não só da forma como os amigos nos falam, ou como os familiares nos falam, o que acontece, o que deixa de acontecer, aquilo que deixou também de ser visível, e é importante também nós termos, quando falamos do nosso Conselho, percebermos aquilo que sentimos quando aqui estamos, mas também aquilo que lá fora se diz sobre o nosso Conselho.
e também acompanhando naturalmente através da área metropolitana algumas das áreas em que partilhávamos todos a mesma mesa de reuniões e onde também acompanhei diferentes matérias. E de tudo o que acompanhou ao longo destes últimos anos, o que é que lhe suscitava mais preocupação no Conselho de Vila Franca, sabendo que na altura, provavelmente, ou melhor, não sabendo na altura que a CDU lhe ia lançar este desafio? Exatamente, eu acho que era muito importante que isso fosse colocado, não é? Portanto, a CDU lançou-me este desafio já este ano e, portanto, até dezembro ou até ao final de janeiro, nunca imaginei que aqui este convite pudesse vir. E aquilo que, de alguma forma, eu creio que eu não gosto muito de falar mal. Acho que mesmo que não seja o falar mal por falar mal, porque esse então não faz parte mesmo da minha forma de estar, mas o apontar aquilo que eu acho que não está muito correto. Acho que o mais importante é irmos para a rua ouvir a opinião das pessoas e isso nós temos vindo a fazer. Fora do Conselho, o que é que se diz? Bem, qual é o projeto cultural que tem relevo em Vila Franca e que se conheça fora de Vila Franca? E eu adoro a Feira de Outubro e o Colete Encarnado, mas o Conselho de Vila Franca de Xira é mais do que a Feira de Outubro e o Colete Encarnado. E, portanto, esta perca de dinâmica, falávamos do Xira Jovem, mas podíamos falar do Salão do Cavalo, ou podíamos falar do Xira Infantil. O que eu estou só a querer dizer não é, nem sequer é um revivalismo, porque eu acho que o passado é muito importante para nós, e sabemos onde vimos, sabemos onde estamos, para podermos construir o futuro. Eu acho que é essencial e acho que colocou muito bem a questão, mas a questão é, na minha opinião, quando falamos deste tipo de iniciativas, falamos dos milhares de pessoas que vinham de norte a sul ao nosso concelho, não é? Portanto, tínhamos um concelho sempre cheio de gente, cheio de atividade, muitos que vinham do norte, muitos que vinham do sul, o Xira Infantil, então era uma festa que eram mesmo muitos milhares, e também creio que disse na minha intervenção uma recordação que quando eu estava a preparar me veio à memória, que foi as bandas que faziam questão de começar aqui as suas turnés nacionais ao encerrar. E eu acho que este carisma, esta vontade de fazer, esta dinâmica de nós próprios fazermos, se perdeu muito no nosso concelho. Não é tudo... as iniciativas não têm que ser obrigatoriamente promovidas pela Câmara, o que as câmaras têm é que ser capazes de dinamizar e apoiar quem faz. E eu creio que foi isto também que se foi perdendo ao longo dos anos. E é isso que se propõe fazer, no caso de ser eleita Presidente da Câmara de Vila Franca? Essas são algumas das questões que me proponho claramente a fazer. É voltar a fazer com que quem é a base social de apoio do nosso concelho, não é? Onde todos nós aprendemos a fazer desporto, ou aprendemos música, ou aprendemos as diferentes artes, foi no movimento associativo, e eu acho que esse respeito pelo movimento associativo, de chamar e de construir com eles e de encontrar as soluções, é um dos grandes desafios que eu acho que se colocam. Não é o único, mas é um dos grandes. A CDU tem um papel muito importante no desenvolvimento de Vila Franca, porque foi durante muitos anos poder. Perdeu o Daniel Branco para Maria Luz Rosinha em meados nos anos 97. No entanto, a CDU tem tido um papel muito ativo, por exemplo, nas reuniões de Câmara, ultimamente através do vereador Nuno Libório, com algumas tomadas de posição que eu calculo que a Regina também tenha vindo a acompanhar. Uma delas é apontada pelo Partido Socialista como negativa, é o facto de terem votado contra a aquisição da quinta da Escola da Armada. Como é que vê esta situação toda, não sendo que a Regina tenha responsabilidade, digamos, direta neste voto da CDU? Concorda com este voto? Percebe a intenção da CDU não querer adquirir este espaço? É um exemplo. É um exemplo. Eu acho que nós temos muitos problemas por resolver. Muitos problemas. Um é claramente a dinâmica dos centros históricos, o abandono das casas, as casas degradadas, e acho que aqui na freguesia de Vila Franca, mas não só na freguesia de Vila Franca, também em Alverca ou na Póvoa, isso se sente muito. Portanto, há os centros históricos que estão completamente abandonados, degradados, à noite as ruas ficam sem vida. E eu acho que esta tem que ser uma grande preocupação. Voltarmos a dar vida aos centros urbanos, aqui então era um centro claramente administrativo, não é? Ainda todos os da minha geração se lembram, a gente para vir ao dentista vinha aqui, para comprarmos sapatos, para comprarmos... Portanto, a nossa vida era feita aqui e eu acho que nós precisamos que os centros de cidade tenham a dinâmica. Aqui
Em Vila Franca temos mais Vila Franca Centro, e eu já agora aproveito para dizer que para mim os problemas têm que ser soluções e portanto o grande desafio é transformarmos tudo aquilo que é problema em solução. E temos também o Hospital Antigo, que claramente tem que ter um caminho e que já peca por ter sido tardio, porque eu acho que o Hospital Antigo tinha que ter começado a ser pensado a partir do momento que se decide a deslocalização. E o que é verdade é que já passaram vários anos e continuamos ainda sem Portanto, a Escola da Armada não era uma prioridade para a CDU? E a Escola da Armada é um problema que tem que ser resolvido. Acho que vale a pena nós pensarmos coletivamente todos se é esta a forma da resolução. Portanto, nós estamos a falar de um projeto ou de um espaço de terreno que tem que ser resolvido e, portanto, não vale a pena nós acharmos que o que a CDU fez foi votar contra a resolução do problema. O que a CDU fez foi votar contra a forma como se está a resolver aquele problema. Portanto, o que nós fizemos foi comprar um terreno por 8 milhões e 100 mil euros, com mais 1 milhão de euros, um terreno que depois prevê um investimento de mais 18 milhões de euros, que não prevê ainda a aquisição dos terrenos de Alhandra, nem a descontaminação dos solos. De cimiento, não é? Exato, a cimiento, nem a descontaminação dos solos, e depois diz que no máximo dos máximos conseguimos ir buscar uma receita de 25 milhões de euros. Com isto, nós dizemos o quê? Que vamos pôr lá o tribunal que nos faz falta, não temos dúvidas sobre isso, mas depois a seguir apresentamos um projeto que fala-nos de casas e que nos fala de espaços comerciais. Bem, estamos num sítio onde temos um território para construir, que é a antiga fábrica do arroz e que até hoje não está construído. Temos a nova Vila Franca, que não está construído. Ou seja, sítios com capacidade de urbanizar e de fazer crescer, eles existem. Não precisamos de novos espaços. O que eu creio que nós temos que pensar é aquele território com novas soluções e não pode ser por este valor. Nós estamos a falar de um terreno que fica confinado entre a linha de caminho de ferro, que nem acesso direto ao rio tem, não é? Porque todos nós apanhámos o comboio na Quinta das Torres, quanto mais não seja quando íamos ao Living Up, ou quando eu, por exemplo, que como jogava handball, muitas vezes treinei, quer no Cevadeiro, quer no próprio pavilhão da Marinha, e portanto apanhei muitas vezes ali o comboio. Portanto estamos a falar de um território que é confinado entre a linha de caminho de ferro e a Estrada Nacional. E portanto o valor é claramente muito alto. Portanto o que estamos a fazer é comprar um terreno ao Estado, que é do Estado, cuja única coisa em concreto que temos é voltar a cedê-lo ao Estado. Portanto, nós queremos o problema da Quinta da Marinha resolvido, não há dúvidas sobre isso. O que não estamos de acordo é com a forma que foi feito. Dizer também que, naturalmente, nos preocupa a saída de qualquer outro serviço do centro de Vila Franca. Portanto, Vila Franca tem que, obrigatoriamente, voltar a ter vida. Se tirar qualquer serviço que esteja daqui para levar para fora, fará com que, naturalmente, este caminho da degradação e do abandono do centro histórico... E como é que resolveria a questão do Vila Franca Centro, por exemplo? O Vila Franca Centro, creio que foi recentemente adquirido. Parte, sim. Eu acho que nós, quem não está no poder, não tem todos os dossiês, nem tem toda a informação para de imediato dar essa resposta. O que eu lhe quero dizer é que qualquer problema tem que ter uma solução. E não é solução meter ali os serviços da Câmara. Claro que não, com paredes cegas é impossível, as pessoas têm que ter luz natural para trabalhar. Mas se calhar há outros projetos que ali podiam estar. Porque Vila Franca precisa, independentemente de não poder ter um edifício abandonado, já agora que há algum tempo esta parte passa a ser um problema de saúde pública, e eu acho que também não podemos deixar de referir que é um problema de saúde pública. Basta falar com as pessoas para ouvir a quantidade de ratos e de outros bichos que de ali saem, e temos um problema de estacionamento. E o Vila Franca Centro claramente nos ajudava a resolver este problema de estacionamento, que também é fruto, naturalmente, ou que também tem como consequência este abandono da vivência do centro de Vila Franca de Xira. Ao nível do Conselho, há uma proposta que a CDU batalha há muitos anos, ainda do tempo do antigo presidente Daniel Branco, que é o fim das portagens em Alverca, que aliás falou nisso também. Em Vila Franca, porque em Alverca a CDU conseguiu. Exato, neste caso em Vila Exato, Franca. em Vila Franca. Exato. E essa questão que também já é transversal aos outros partidos, porque até o Partido Socialista já veio falar também dessa mesma recentemente, questão. Não é? Recentemente, exato. Pois, mas eu acho que recentemente nós vamos dizendo aquilo que achamos que as pessoas nos querem ouvir dizer. A CDU lutou pela defesa, ou pelo fim das portagens em Alverca, e claramente conseguiu que elas acabassem. Mas não deixou de lutar
para que estas também terminassem. O que acontece é que a CDU tem estado sozinha nesta luta e, portanto, é natural que a 3 meses ou 2 meses e meio das eleições nós venhamos dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a gente tem que confrontar aquilo que diz com aquilo que é a prática. Tocou num problema que é mais importante, na minha opinião, ou que é mais vasto do que o fim das portagens. O que nos acontece é que um dos grandes problemas que o nosso Conselho continua a ter é uma Estrada Nacional 10 com filas imensas. E sobre isso a CDU também tem uma proposta, que naturalmente passa pelo fim das portagens, mas também passa pelas respostas que têm que haver a nível dos transportes públicos para servir as pessoas. Vale a pena nós dizermos que o Concelho de Vila Franca de Xira é dos concelhos em que as pessoas mais usam o carro particular, o transporte particular. E, portanto, porquê é que as pessoas usam o transporte particular se nos outros sítios não o utilizam tanto? E eu acho que nós temos que também pensar sobre isso. E depois, claramente, aquilo que foi uma proposta do Partido Comunista Português na Assembleia da República, que foi a proposta de alargamento do passo social intermodal, que o Partido Socialista votou contra. E, portanto, também agora viemos a dizer que defendemos o alargamento do passo social multimodal, mas também vale a pena a gente acabar com a história da Olívia Costureira e da Olívia Patroa e de dizermos aquilo que queremos de acordo com as situações onde nos encontramos. A CDU, nesse aspecto, tem tido uma congruência que eu acho que é de relevar e de salientar e de sublinhar e de valorizar. Nós estamos num sítio que pode ser considerado como um bastião do Partido Socialista, com a biblioteca feita pelo Partido Socialista, neste caso a Fábrica das Palavras, aqui o Passeio Ribeirinho, a revitalização de todo este passeio, a zona da Póvoa, a zona da Alverca, a zona da Lhandra, algo que não havia há 10 anos atrás. Ficou desenhado. Ficou desenhado. Pois ficou. Mas considera que esta obra foi bem feita e foi bem concluída, então? Eu acho que há certas perguntas que não podem ser sim e não. Portanto, primeiro, há mais de 20 anos a CDU deixou este desenho e esta ligação das cidades e das localidades ao Rio feito. E, portanto, este desenho estava pensado, estava desenhado e, portanto, o que podemos dizer é que demorámos muito tempo a fazê-lo. Sobre a Fábrica das Palavras, o que a CDU não teve a opinião foi que se construísse um edifício tão alto perto do rio. E este edifício foi tão alto porquê? Depois também vale a pena, eu acho que o edifício do ponto de vista arquitetónico é muito bonito, mas eu acho que vale a pena nós falarmos com as pessoas que utilizam a biblioteca e com quem trabalha na biblioteca e percebermos se uma biblioteca efetivamente tem que ter tantos andares. Quando estamos a estudar e estamos concentrados, temos mesmo que ouvir aquilo que se está a passar cá em baixo ou poderia ser pensado de forma diferente. Portanto, o projeto de arquitetura é lindíssimo, tirando visto do rio, porque tem uma parede cega, porque era para ser construída uma outra coisa que ainda não foi, portanto é uma parede cega e vista do rio efetivamente não fica bonito, mas é um edifício naturalmente com todo o respeito pela arquitetura. Eu tenho a opinião que não há tábuas rasas, tenho mesmo esta opinião e acho que quem faz isso não o faz bem. As instituições têm uma história, têm um respeito que se tem que ter. Eu já tive a experiência de herdar uma Câmara que não era CDU, não acabei com nenhuma iniciativa, pelo contrário, fiz aquilo que eu acho que é obrigatório para todas as pessoas que venham, que é fazer mais e melhor. E eu, claramente, sobre a Fábrica das Palavras, acredito que podemos fazer muito mais por ela e dinamizá-la muito mais. Está construída, vamos valorizá-la, é com ela que vamos trabalhar, vamos torná-la cada vez mais próxima das pessoas, vamos trazer cada vez mais pessoas à Fábrica das Palavras, cada vez mais crianças, porque é essa a ideia central também que tem que haver na programação do equipamento que tem este objetivo, a dinamização do livro e da leitura. Ao nível das questões mais vocacionadas às coletividades e associações, a Regina também falou nisso. Também. E falou sobretudo na sociedade civil, que é uma preocupação sua. Sim, eu tenho como base, a CDU tem como base no projeto que está a construir um princípio que nos é intrínseco, que nos é muito característico e que nos é muito diferenciador, que é a construção com as pessoas. Nós chamamos-lhe participação. Isto quer dizer que nós achamos que as pessoas precisam de ser voltadas a dar opinião sobre aquilo que é a sua rua, o seu bairro, a sua coletividade. O orçamento participativo não cumpre esses requisitos? O orçamento participativo é um orçamento que está votado e depois a seguir as pessoas até podem por SMS dizer se é o equipamento municipal ou se eu prefiro chamar-lhe participação na construção do orçamento. Para mim o que eu defendo é que antes da aprovação do orçamento em Câmara vamos às populações, vamos às freguesias, vamos aos bairros, ouvir as pessoas e perceber aquilo que as pessoas consideram que deve ser a prioridade dos investimentos municipais. E daquilo que já falou com as pessoas, o que é que elas lhe dizem? As pessoas estão pouco habituadas ou perder o hábito de participar, são pouco chamadas a intervir na vida. Portanto, o orçamento, o programa de apoio, que foi aquilo que eu disse, o programa de apoio
ao movimento associativo, mete no mesmo saco associações de estudantes, associações de pais, bombeiros, IPSS, coletividades. Eu parece-me claramente que cada um deles tem que ter os seus próprios critérios e os seus próprios espaços para ser analisados. Não estou a dizer que não tem que haver critérios, tem que haver claramente critérios, mas cada um deles tem os seus critérios. Não podemos estar a comparar aquilo que são as necessidades dos bombeiros com aquilo que são as necessidades das coletividades tradicionais ou com os dos clubes. E essa diferenciação tem que existir. Como é que eu construirei os critérios? Com os próprios. Sempre com os próprios. Eu acho que esta é a tónica, é voltar a trazer as pessoas à rua. As pessoas perceberem que a sua opinião é importante. Eu dizia há pouco Isso tempo... perdeu-se nesses últimos 12 anos, na sua opinião? Já que disse que eu não tive cá, diga-me lá quantas reuniões houve com a população para discutir o parque de estacionamento, a obra que se vai fazer ao pé de casa ou a iniciativa que se vai promover. Claro que se perdeu. E essa tem que ser a base. As pessoas só podem acreditar se participarem. E na congruência das consequências das opiniões, não é? Nós não podemos continuar a dizer uma coisa quando estamos no poder e outra coisa quando estamos fora dele. Não podemos estar a dizer uma coisa durante 20 anos e depois a seguir a 2 meses e meio das eleições devíamos dizer outra. E isso afasta as pessoas claramente da participação democrática. Eu costumo dizer que o dia das eleições ou o voto é o mínimo que a democracia nos permite fazer. A democracia permite-nos intervir, permite-nos dizer aquilo que pensamos, permite-nos ter opinião sobre aquilo que deve ser a programação, quer ela seja cultural, quer ela seja desportiva, quer seja ela das vivências das cidades. E isso claramente perdeu-se no nosso concelho. A CDU também foi crítica na participação, neste caso do hospital, na parceria pública ou privada. No caso de ser eleita, irá tomar alguma medida extra relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira? Eu volto a dizer, não há tábuas rasas. Eu acho que quem pensa que chega de novo e que muda tudo, não pensa bem. Nós, quando herdamos uma instituição, neste caso um município, nós herdamos com as coisas boas e com as coisas más. As coisas que são boas devem se manter como boas, as coisas que são más devem se tornar boas. E, portanto, naturalmente que não há nenhuma intenção de alterar aquilo que está... No caso do Hospital de Vila Franca de Xira, neste momento, considera que é um projeto bem sucedido? Desta parceria? Todos nós, creio que todos nós que já o utilizámos, temos várias críticas a fazer, que não tem nada, aliás, pelo contrário, permita-me que reforce o trabalho dos profissionais que ali fazem. Mas, efetivamente, não é fácil chegar ao hospital. Não é fácil. E, portanto, não sei se a localização, a mim parece-me que não foi a melhor escolhida. Não é fácil chegar lá, não é barato estacionar lá. Mudá-lo também não é muito barato, não é? Diga? Mudá-lo também não é muito barato. Não nem pensar nisso. Todo, portanto, não acho que as coisas... O mundo não é preto e branco. O mundo tem o preto, o branco e milhares de tonalidades de cinzento, não é? Portanto, como qualquer outro projeto, tem várias coisas que poderiam melhorar, mas aquele é o hospital e é aquilo com que vamos ficar naturalmente, naquele local. Podemos pensar em melhores formas de articulação, baixar eventualmente em colaboração com o hospital e, portanto, nada disto é feito pela Câmara, até porque não é da Câmara que depende, não é? Portanto, mas tem sempre uma palavra a dizer, não é? Estando no território... Eu costumo dizer que a Câmara não tem todas as competências, como é óbvio, e a saúde não é uma competência municipal. Acho que é competência municipal a qualidade de vida das populações, e se as populações tiverem qualidade de vida ficarão doentes mais tarde e, portanto, iremos poupar ao Serviço Nacional de Saúde, e é uma grande obrigação, uma grande competência que é defender os interesses das populações. E esse nós assumiremos, a defesa dos interesses das populações, seja em relação ao hospital, seja a reivindicação sobre mais médicos de família, mais enfermeiros, a necessidade de aumentarmos as respostas em cuidados continuados, ou seja, tudo aquilo que não é da responsabilidade direta, da competência direta do município, é da sua competência direta a defender os interesses das populações. E faremos ouvir a nossa voz, ou seja, não ficaremos de forma alguma intimidados por o governo ser deste partido ou daquele partido. Não é? Porque também a dada altura parece quase como o governo é do mesmo partido, quem está na Câmara, então nós temos medo de pedir, que é para não fazer muito barulho. Não, há independência entre os órgãos, há autonomia entre os órgãos, quer seja do governo para a Câmara, quer seja da Câmara para as freguesias, e todas estas independências, a independência do poder local democrático, tem que ser reforçada e respeitada. No caso do Partido Socialista, muitas das vezes substitui-se ao Estado, por exemplo, na esquadra da PSP, com um acordo, porque depois fosse ressarcida. Parece-lhe que este tipo de práticas, que isto de resto já foi aplicado noutras unidades, este tipo de práticas pode ser coerente e pode ser a seguir também para a sua presidência?
Eu acho que nós temos de estar perante as situações e perceber exatamente as situações, não é? Porque nós temos exemplos de concelhos na área metropolitana de Lisboa em que a única coisa que fizeram para o Ministério da Saúde foi cedência de terrenos e têm hoje 2 unidades de saúde familiares novas, e temos outros exemplos em que a autarquia avançou o dinheiro e que foi ressarcida, e hoje temos ainda uma outra vertente que é a autarquia paga e o Ministério da Saúde só lhe paga depois 70% do valor da obra. Portanto, eu acho que as coisas têm que ser enquadradas, discutidas, conversadas. Eu acho que aquilo que é da responsabilidade do poder local, do poder central, as autarquias têm que ter a obrigação de fazer com que as coisas aconteçam, e aquilo que é da responsabilidade do poder local é da nossa responsabilidade. Eu não vou pedir ao Sr. Primeiro-Ministro para me vir limpar o Concelho de Vila Franca de Xira, que está, infelizmente, muito pouco limpo, ou para me vir tratar dos espaços e das zonas verdes, não é? Portanto, isso é uma competência minha. Eu não venho pedir ao Sr. Ministro para me arranjar as escolas de primeiro ciclo, não, isso é uma competência minha. Eu não venho pedir ao Governo para me pôr a água em condições em casa das pessoas. Isso é uma competência nossa, claramente, mas o resto também tem que assumir as suas responsabilidades e as suas competências. Para terminarmos, Regina, perguntava-lhe a nível económico, fixação de empresas no Concelho. É uma necessidade absoluta. Qual é a vossa política para esse campo? Dinamizar. Eu acho que nós temos que voltar a olhar para o nosso Concelho com a sua posição geoestratégica, se quisermos, não é? Nós estamos a 15 minutos de carro de Lisboa, temos muito terreno para trazer nova indústria, para trazer novas tecnologias, para trazer investigação, para trazermos emprego e emprego com direitos, e temos aqui um outro espaço onde estamos, felizmente, que é um mundo por explorar, que é aquilo que nos fez partir para os descobrimentos e sermos o país que somos, que foi por aqui que muitos dos nossos antepassados viajavam até à capital, que foi através daqui que transportámos muitas mercadorias, e o Rio Tejo tem que ser e voltar a ser um elemento central de desenvolvimento económico. Quer seja através do desporto, quer seja através da plataforma logística da Castanheira, que tem naturalmente que ser ativada, e aqui também... Era a próxima pergunta. E aqui também, naturalmente, retiramos trânsito aos centros da cidade, e, portanto, se muitas das mercadorias nos chegarem à Castanheira, é ali que os caminhões as vão levantar, e é só a partir de ali que entram na autoestrada. E, portanto, eu diria que... É fundamental a plataforma logística da Castanheira. Eu acho que é muito importante que ela aconteça. Portanto, está construída, tem que ter a dinâmica, tem que ser utilizada e tem que ser pensada como um elemento de desenvolvimento económico. Para terminarmos, que promessas faz aos eleitores da CDU e aos restantes municípios de Vila Franca? As promessas, acho que é sempre aquelas coisas que as pessoas não querem ouvir. Vão prometer, vão prometer. Promessas que possa cumprir, evidentemente. Não, eu posso assumir algumas questões que para as quais, para mim, são muito importantes. A participação, vou voltar a sublinhar, porque essa é um elemento central já agora, que nós temos tido nesta fase de pré-campanha, se quisermos, porque não é campanha que estamos a falar. Portanto, nós temos 3 meses e meio, mais ou menos, depois do anúncio da candidatura, fizemos cerca de 650 quilómetros, já fizemos milhares de contactos individuais, dezenas de reuniões, e eu digo isto porque esta é uma forma de estar, é uma forma de estar hoje, mas de estar quando formos, ou quando assumirmos a presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que acreditamos claramente que é possível. E já agora também fazer uma ponte com o almoço onde também teve, onde vimos um pavilhão cevadeiro de gente, de coragem, de foi mobilizador para si essa presença? Muito, superou todas as expectativas. Eu acho que 1.200 pessoas no almoço faz-nos sair com a responsabilidade de que, efetivamente, a partir de outubro, a partir do dia 1 de outubro, as pessoas saberão que Vila Franca precisa de uma nova dinâmica, precisa de gente nova, precisa de sangue novo, precisa de criatividade. Esta nuvem quase cinzenta que paira vai terminar. Foi claramente muito encorajador. Voltando àquilo que eu assumo como responsabilidades, também já o disse e, portanto, confirmo. Nós temos esta base que é transversal a todo o nosso compromisso, a que chamamos a participação, e depois temos também um projeto assente em 4 pilares: o desenvolvimento económico, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento educativo e cultural. É a altura da fotografia. Pois a fotografia bloqueia o desenvolvimento
o desenvolvimento económico, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento educativo e cultural e o desenvolvimento social. Peço desculpa pelo desenvolvimento social, mas as fotografias aqui... baralharam um bocadinho. Muito bem, Regina, muito obrigado. Nós é que agradecemos por muito, ter aceito este convite. Muito obrigada e felicidades.